Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei de onde vocês estão vendo esse vídeo. Eu quero fazer esse videozinho rapidinho aqui para recapitular com vocês a série de provérbios que está acontecendo agora nesse mês de maio, lá no blog Palavra com Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu escrevo nesse blog e seja bem-vindo. Vamos ter aqui alguns videozinhos durante esse mês de maio, falando sobre o livro de Provérbios, que é algo que traz muita sabedoria para a gente. E já fizemos um devocional na sexta-feira, falando sobre o pedido de Salomão a Deus sobre sabedoria, né? Salomão faz um pedido a Deus, pedindo sabedoria para ele governar o povo de Israel. Ele era muito jovem, ele tinha na faixa de uns 20 anos quando ele foi quando ele pegou a coroa, né? Quando ele recebeu a coroa do pai, Davi. E a gente fez um devocional, eu fiz um devocional sobre isso e tá lá no blog, tá? Então, para quem ainda não leu, série Provérbios de Salomão, introdução, o pedido. É importante vocês lerem esse devocional antes para que vocês tenham entendimento sobre o livro de Provérbios, tá bom? Já foi também Provérbios capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E hoje nós vamos abordar aqui nesse vídeo um pouquinho de cada um desses capítulos, tá bom? Vamos pegar aqui uns pontos principais aqui que eu separei e vamos ver o que já foi postado lá no blog até agora. Vamos fazer uma revisão aqui nesse vídeo, tá bom? Então, em Provérbios 1, eu quero ler para vocês, vou ler propositalmente uma versão diferente da que eu postei no blog. O blog eu coloquei a versão NVI, é uma versão, nova versão internacional em português, e eu vou estar lendo na minha Bíblia, ó, a Bíblia da Mulher, tá? É uma Bíblia de estudos, uma Bíblia muito conhecida, várias pessoas têm essa Bíblia, né? Uma Bíblia muito boa, mas tem uma versão diferente, tá? Essa daqui é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, se não me engano. Que é uma das mais tradicionais, assim, né? Traduções do português. No capítulo 1, eu quero chamar a atenção para você sobre o uso dos provérbios, ou seja, para que serve esse livro, né? E bem aqui no início do capítulo 1 fala isso, então eu vou ler aqui para vocês, ó. Uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Gente, então eu acho que desse capítulo 1, o principal aqui que a gente pode pegar, né, desse primeiro capítulo é o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele está fazendo uma comparação radical aqui, né? Quando ele fala, eu vou até abrir aqui a versão NVI que está no blog para a gente fazer uma comparação sobre o que está escrito exatamente nesse versículo 7. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E aqui na versão da Bíblia impressa que eu tenho está escrito o princípio do saber. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aqui na Bíblia impressa está escrito: os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, eu gosto de ler em versões diferentes, porque eu acho que fica mais fácil para a gente poder entender, né? E trazer uma profundidade maior dessa leitura. Então aqui, capítulo 1, gente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeira coisa, então, desse capítulo 1 que a gente tem que gravar, que é extremamente importante. E depois dos outros nos outros versículos aqui do capítulo 1, ele está falando sobre um clamor da sabedoria, né? As advertências da sabedoria. Então, para quem não leu, passa lá no blog e lê, tá bom? Vamos destacar também o capítulo 2 de Provérbios. Eu separei aqui também para a gente poder ler.
Vamos ler aqui o Provérbios 2, versículo 9. Vamos lá. A partir do versículo 6, perdão. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Perdão, capítulo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Gente, capítulo 2, eu até destaquei aqui, ó. Quero recapitular com vocês. Coloquei aqui no meu Instagram, do blog Palavra com Deus, versículo Provérbios 2, Provérbios 2, versículo 9. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Esse é o próximo tema que a gente vai falar essa semana. Entenderá os caminhos do bem, né? O livro de Provérbios fala muito sobre caminho, e caminho é algo que a gente vai estudar essa semana, tá bom? Na sexta-feira vai ter um material falando sobre caminho, que é algo bem importante da gente entender nesse livro de Provérbios também. E aqui em Provérbios 3, eu quero destacar com vocês, Provérbios 3 também está falando, vou fazer uma ligação aqui agora com o devocional de sexta-feira, que foi sobre o pedido, né, a introdução do livro de Provérbios, onde eu coloquei lá as questões de como que Davi, quando morreu, passou para Salomão a ideia de que ele deveria obedecer os princípios do Senhor, deveria ser obediente ao Senhor e tudo iria correr bem para ele, né? Então, capítulo 1 falou do temor do Senhor. Então, isso é algo, estudar a Bíblia é algo tão fantástico, porque a Bíblia se explica por si só. Então, quando você lê algo aqui em Provérbios, mas tem outros livros que já fundamentam o que está escrito aqui. E isso é maravilhoso, a gente ter um livro que explica tantas coisas, dá tanto entendimento para a gente, isso é maravilhoso. Então, Provérbios 2, versículo 9. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Ou seja, a partir do momento que a gente teme ao Senhor, né, Ele vai dar esse conhecimento, esse entendimento, esse discernimento para que a gente entenda o caminho, né? E a gente vai deixar o caminho para falar num outro vídeo, tá bom? Provérbios 3 agora. Provérbios 3 também está falando de caminhos. Versículo 6, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, também está falando aqui no 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. Gente, temor ao Senhor, primeira coisa, tá bom? Primeira coisa aqui que eu acho que a gente tem que gravar, porque essa é a chave, esse é o segredo, né? Não adianta a gente querer fazer as coisas certas se a gente não reconhece o Senhor nos nossos caminhos, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ele é o centro, ele é a base, ele é o fundamento. Então, não tenha dúvidas que esse é o caminho certo, né? Aqui em Provérbios 3, eu quero falar mais uma coisinha que eu quero destacar também, que está no versículo 27 e 28, tá bom? Vou ler aqui na minha Bíblia, versão diferente da que está no blog, propositalmente para a gente ter mais, absorver mais o que está aqui nessa palavra, ok? 27 e 28, capítulo 3 de Provérbios. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Aqui tá falando, gente, se lá atrás tá falando, tema ao Senhor, obedeça, né? A condição de Salomão ter essa sabedoria de Deus é que ele fosse obediente a Deus, né? Lá no finalzinho do devocional, fala sobre a condição que Deus impõe para Salomão, para que ele tenha as bênçãos que Deus estava concedendo a ele, não só da sabedoria, mas também riquezas e honra que Deus deu a Salomão.
Gente, isso aqui tá falando do amor ao próximo, né? Tá falando da gente cuidar do próximo quando a gente pode, quando a gente tem, né? Atender a necessidade do próximo ali com algo que a gente possa ter. Eu sei que esse vídeo já tá ficando um pouquinho grande, mas eu não quero perder a oportunidade de falar disso aqui pra vocês, porque isso é algo bem especial. Essa semana eu vou estar compartilhando com vocês, deixa eu deixar minha Bíblia aqui. Eu vou estar compartilhando com vocês essa pasta. Olha só, vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Essa pasta aqui é uma pasta bem antiga. Quem me conhece, mamãe, o pessoal aí vai lembrar dessa pasta. É uma pasta onde eu guardo as coisas que eu fazia quando eu era bem novinha. Eu tinha 10, 12, até os meus 14 anos eu escrevia já poesias. Deus já tinha me dado esses dons há muitos anos e ele ficou adormecido, guardado. Até fiz um post essa semana sobre isso, de umas fotografias que eu tirei, porque eu tinha deixado isso empoeirado na minha mente, na minha alma, e ficou, né? Então, eu vou estar compartilhando com vocês algumas coisas dessa pasta com o passar do tempo, tá bom? São poesias que nunca foram corrigidas, então com certeza vai ter algum erro de português, alguma coisa assim, vocês me perdoem. Mas eu quero compartilhar essas memórias com vocês, porque são coisas, é um dom mesmo que o Senhor me deu e que eu tenho buscado usá-lo para honrar a Deus e as outras pessoas que estão à minha volta. Então, a primeira pessoa que eu decidi, eu orei e falei, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a usar os dons que o Senhor me deu para eu servir ao Senhor, honrar o Senhor de alguma forma. E eu tinha uma máquina fotográfica muito top que meu marido tinha me dado e eu pensei, gente, vou tirar foto das pessoas para, sei lá, poder servir de alguma forma, né? E a primeira sessão de fotos que eu tirei foi da Amanda. Amandinha, amo você, você é especial. Tirei as fotos da Amandinha, grávida. E foi tão bom aquilo, eu me senti tão bem fazendo aquilo, porque eu tinha orado para o Senhor e o Senhor me deu uma oportunidade de servir. Quando eu convidei a Amanda para fazer aquela sessão de fotos, eu confesso que eu nem imaginava que ela fosse aceitar. Então, eu convidei e ela falou, tá bom, vamos fazer. E eu falei, tá, então vamos. E aquilo ali despertou algo em mim que hoje é a minha profissão, né? Eu escrevo o blog, mas eu também tenho a minha parte de fotografia, que é algo que eu estou desenvolvendo, estou estudando, estou fazendo uma mentoria e vamos continuar tirando foto aí por Portugal e onde Deus me levar, tá bom? Então, foi uma oportunidade que eu tive ali de servir a Amanda, né? Que Deus tocou no meu coração, veio como uma resposta dele, mas eu tive que dar o passo, eu tive que fazer, né? Eu tive que seguir. Então, tema ao Senhor, ore, entregue a Ele, né, em oração e busque na palavra que Ele vai te dar revelação. Então, eu estou compartilhando aqui, fazendo uma recapitulação e compartilhando algo aqui pessoal que o Senhor fez na minha vida aqui nesse final do ano passado, né? Em pleno ano de pandemia, eu me descobrindo como profissional. Por quê? Porque eu busquei em Deus. E quando a gente busca em Deus, não tem segredo, não tem erro. Ele vai responder. Se ele não respondeu a primeira vez, continua batendo, continua pedindo, continua orando, que ele vai falar com você, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Temor ao Senhor, obediência, busque a Ele, né? Não se apoie em si próprio, mas busque nele, que Ele vai dar direção, endireitar os teus caminhos, para onde vocês devem seguir. Eu sempre amei fotografia, mas eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. Mas Deus tem renovado a minha vida aqui em Portugal e a fotografia é algo que veio dele. Então eu sou muito grata, faço com muito amor as fotografias e o blog também, que é algo que o Senhor já colocou no meu coração há muito tempo, né? E veio se concretizar aqui em Portugal. Então, Portugal é uma terra abençoada, glória a Deus, aleluia. Gente, é isso, tá bom? Um beijo grande, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sou muito boa em vídeo, eu fico com vergonha, às vezes eu me embolo aqui numa coisa ou outra que eu tenho pra falar. Então, vocês me perdoem aí com alguma coisa, tá bom? Um beijo grande pra vocês, fica com Deus, Deus abençoe e continua lá no blog, viu? Palavracondeus.com. Um beijo, tchau, tchau.